Vamos ver como seguem essas articulações lá em Brasília, porque o presidente nacional do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira, desistiu da candidatura à presidência da Câmara. A Aline Beckett tem mais informações sobre essa disputa pela casa, que agora deve ganhar rumos diferentes, né, Aline? Bom dia para você. Ganha sim, Lívia. Bom dia a você e bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Bom, o deputado Marcos Pereira, anunciou ontem ao presidente Lula e ao presidente da Câmara, Arthur Lira, a sua desistência e decidiu apoiar o deputado Hugo Mota para a sucessão da Casa Legislativa. Hugo Mota é líder do Republicanos e é apontado ali para aquele parlamentar que tem uma simpatia maior tanto com a direita quanto com a esquerda na casa. Nós estamos há 5 meses das eleições das eleições presidenciais das casas legislativas, Senado e Câmara, e os nomes cotados para a Câmara eram os de Marcos Pereira, que hoje é vice-presidente da Câmara e presidente do Republicanos, o de Elmar Nascimento, que é líder do União Brasil, e o de Antônio Brito, líder do PSD. Agora, depois da desistência de Marcos Pereira em favor de Hugo Mota vai trabalhar ali para conseguir um consenso entre os parlamentares da casa. Esse movimento de apoio a Mota aponta um objetivo de construir uma candidatura única, já que Lira demorou um tempo ali para indicar o nome que faria a sucessão. Agora, eles apontam também para uma desistência de Elmar Nascimento. Por que essa desistência de Elmar Nascimento? Bom, Elmar Nascimento estava trabalhando ali para ser indicado por Lira para a sucessão da casa, porém, hoje a avaliação é de que ele não tem os votos necessários em plenário e também existe um outro ponto. A sucessão do Senado está mais avançada, a sucessão de Rodrigo Pacheco. E o nome cotado no Senado é o de Davi Alcolumbre, que é do União Brasil. Então, nós teríamos aí 2 parlamentares, presidentes das casas legislativas, do mesmo partido. Os líderes dos partidos se reuniram ontem na residência oficial da Câmara para construir essa candidatura única de Hugo Mota. E, segundo eles não querem enfraquecer o parlamento. Ontem o presidente Lula também chegou a se encontrar com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. E o fato é de que Hugo Mota, agora sendo apontado como possível sucessor da Câmara dos Deputados, está em seu 4º mandato como deputado federal e atende tanto ao parlamento quanto o governo. Nós vamos continuar acompanhando aqui essa repercussão desse assunto, que deve ter algum desdobramento hoje. Lívia. Vamos seguir acompanhando sim com a sua ajuda, Aline Beckett. Muito obrigada, viu, pelas informações. Até já já. Agora, Amanda, Beraldo, é incrível como em algumas horas toda uma articulação construída nos últimos meses, nas últimas semanas, pode mudar. Você acredita, Amanda, que agora Elmar Nascimento perde o posto de preferido com a entrada de Hugo Mota na disputa? Já mudou, Lívia. Eu estou apurando nesse iniciozinho de manhã. É Hugo Mota, ele deve ser um nome de consenso. O que falta nesse xadrez é convencer Gilberto Kassab para que Antônio Brito, que é um outro candidato forte, também muito popular entre o baixo clero e que conta com a simpatia do governo Lula, desista da disputa. Lula já topou o nome do Hugo Mota, disse que não há resistência sobre isso. Lira já conversou com ele. Lira conversa também com Jair Bolsonaro. E Hugo Mota é aquele nome que pode angariar simpatias de todos os lados. Ele é do Republicanos, é o líder do Republicanos, é muito próximo a pessoas tanto da oposição como do governo, então ele seria esse nome que uniria. E por que o Hugo Mota nunca saiu? O nome dele sempre foi aventado, cogitado, mas por que nunca saiu? Porque tinha o Marcos Pereira, e o Marcos Pereira não queria desistir da disputa de jeito nenhum. Quando o Marcos Pereira aceitou desistir da disputa em favor do Hugo Mota, aí você abre toda aquela via. O Elmar Nascimento encontrava muita resistência no governo e havia gente de dentro do governo, Rui Costa, Alexandre Padilha, trabalhando contra o nome de Hugo Mota. De Elmar Nascimento. Isso era um problema por quê? Porque apesar de Elmar ser muito próximo à Lira,
Lira precisava de um seguro de que conseguiria fazer o seu sucessor para não correr o risco de cumprir o mesmo destino desfavorável, tanto de Eduardo Cunha como de Rodrigo Maia. Lira precisa fazer seu sucessor. Ele tinha garantia de que Elmar Nascimento poderia até vencer, poderia até conseguir votos suficientes no primeiro turno, mas se chegasse no segundo turno, poderia se formar uma aliança, uma candidatura única contra Elmar Nascimento, e ele corria o risco de ser derrotado. Por isso, Hugo Mota foi a solução encontrada, é uma reviravolta na disputa, você tem razão, mas deve ser esse o nome anunciado. Kassab só precisa desistir. O deputado Hugo Mota, ele é muito habilidoso, foi trabalhando ali nos bastidores. Teve um episódio, inclusive, na eleição da Câmara, quando ele queria se colocar para ser o primeiro vice-presidente. E aí, Marcos Pereira atropelou essa indicação interna do partido e, sendo o presidente do Republicano, se colocou ali para ser o primeiro vice-presidente da Câmara. Hugo Mota ficou tranquilo, sereno, continuou fazendo o seu trabalho. Durante todo esse período, essa longa disputa em relação à sucessão de Arthur Lira, e vejam, a eleição em si ela só acontece em fevereiro, mas a gente já está provavelmente há um ano falando dessa sucessão, o Elmar Nascimento trabalhando intensamente para agradar seus pares e tal, mas a realidade da política se impõe, tem muitos elementos ali, muitas peças que se mexem, e agora, surpreendentemente, Hugo Mota surge como esse nome de consenso. Conta com a confiança do atual presidente Arthur Lira, tem a simpatia de uma parte expressiva da Câmara e constrói aí uma boa relação com os interlocutores do governo. Então, ao que parece, vamos ter essa definição: republicanos presidindo a Câmara dos Deputados, União Brasil presidindo o Senado Federal.